Bom, pessoal, então vamos começar aí o estudo da atmosfera solar, começando pela fotosfera, tá? A fotosfera, ela é a camada mais interna da atmosfera solar. É quando o gás fica rarefeito o suficiente para energia conseguir escapar na forma de luz. É uma região bem fina comparada com o raio do Sol, né? A espessura dessa fotosfera é de apenas 400 quilômetros e tem uma densidade baixíssima, uma densidade de apenas 0,01% da atmosfera terrestre. Por conta dessas propriedades, dessas características físicas, né, como espessura baixa, baixa densidade e uma temperatura relativamente alta, 5.800 kelvins, é que parece que o Sol tem uma superfície. Quando a gente olha para essa imagem aqui, por exemplo, a sensação que nós temos é que o Sol possui uma superfície lisa, né? Mas, na verdade, essa aparência é apenas uma impressão, justamente por conta dessa espessura bem fina da fotosfera de apenas 400 quilômetros. E é justamente nessa região que a luz escapa, né? Que a energia consegue escapar na forma de luz. Bom, a fotosfera ela tem uma transparência de até 400 quilômetros. Justamente por isso é que nós definimos a espessura da fotosfera como sendo de 400 quilômetros, ok? No entanto, se você observar para o Sol, você vai perceber que há um escurecimento, há uma diferença de brilho, né, entre a região central do Sol, voltando aqui para essa imagem, a gente consegue perceber que a região central ela é mais brilhante do que a região na borda do disco solar, né? E a razão para isso está justamente na geometria do Sol. O Sol é um objeto esférico, tá? Somado isso, a fotosfera, a transparência da fotosfera de apenas 400 quilômetros faz com que, quando a gente olhe para a região central do Sol, a gente observe, a gente receba raios de luz vindo de uma camada bem mais profunda da fotosfera, praticamente da base da atmosfera, né? Porque aí, como a espessura da atmosfera é de 400 quilômetros e essa também é a transparência da atmosfera, então a luz vai conseguir atravessar a luz emitida lá da base da fotosfera, ela vai conseguir atravessar toda a espessura da atmosfera até chegar a nós. No caso, quando eu olho para as bordas, né, seria, olhando aqui de perfil agora, seria o equivalente a gente observar uma latitude maior no Sol, né? O que acontece? O efeito geométrico de um corpo esférico mostra que da base da atmosfera, da fotosfera, onde a região é mais quente, né, para a luz chegar até a gente, ela tem que atravessar uma espessura, né, uma extensão maior do que 400 quilômetros. Então, essa luz que é emitida aqui na base, ela não vai conseguir chegar até a gente, porque ela vai ser absorvida antes. No entanto, a luz que foi emitida a uma distância de 400 quilômetros desse ponto aqui da superfície, essa vai escapar. Só que o que acontece? Nessa região aqui, você está numa posição mais alta na fotosfera, que representa onde a temperatura do gás ali ela é um pouco mais fria, né? A temperatura na fotosfera varia, tá? Essa temperatura de 5.800 kelvins é uma temperatura média, uma temperatura que está mais próximo ali da base da fotosfera. Mas conforme você vai chegando mais próximo do topo da fotosfera, a temperatura tende a diminuir. Então, nessa região em que a temperatura do gás ela é mais fria e é justamente a luz emitida por esse gás, né, mais frio que vai conseguir atravessar essa extensão de 400 quilômetros e vai ser observado por nós, tá? O que a gente aprendeu lá em Introdução à Astronomia? Nós aprendemos a lei de Stefan Boltzmann, que relaciona o fluxo de energia emitido por um objeto em função da temperatura desse objeto.
Então repare que quanto maior a temperatura, maior vai ser o fluxo de luz emitido por esse objeto. Então, esse é o chamado fenômeno de escurecimento do limbo, porque quando eu estou olhando, quando eu observo a região central aqui do disco solar, eu estou recebendo luz de camadas mais internas da fotosfera, praticamente da base da fotosfera, que é mais quente. E como então eu estou recebendo luz de um gás mais quente, então o fluxo de energia é maior, né? A região fica mais brilhante. Enquanto que, se eu olhar para a borda do Sol, eu vou estar recebendo luz de regiões mais no topo da fotosfera, tá? O que é uma região mais fria. Então, por isso, o brilho fica mais fraco, né? A gente tem uma sensação de que a borda do Sol ela é mais escura. Bom, se você observar a fotosfera solar com um telescópio, ou seja, se você conseguir dar um zoom, obviamente nem todo telescópio pode observar o Sol, somente telescópios que apresentam filtros, né, que atenuem o brilho solar, mas através de um telescópio com filtros, a gente consegue observar essas bolhas, né, que são chamados de grânulos, tá? Esses grânulos têm extensão de até 1.000 quilômetros, de 1.000 até 1.500, tá? Quilômetros de extensão. E medidas espectroscópicas, né, a gente é capaz, como isso aqui tem o tamanho desse grânulo aqui, a gente consegue defini-lo, né, a gente consegue definir a borda de um grânulo, você pode apontar o telescópio para uma região como essa e medir o espectro dessa região. E o que você observa é o seguinte, na região central do grânulo ocorre o chamado efeito Doppler, né? As linhas espectrais do gás que está na região central, as linhas espectrais estão todas deslocadas para comprimentos de ondas menores, o que indica que esse gás está se aproximando do observador, ou seja, no caso ele está subindo ali na fotosfera, enquanto que com velocidades da ordem de 0,5 até 1 km por segundo, tá? Através do deslocamento Doppler a gente consegue medir, calcular essa velocidade de subida desses gases. Enquanto que nas bordas dos grânulos, né, essas regiões mais escuras aqui, as medidas espectrais indicam que as linhas estão deslocadas para comprimentos de ondas maiores, né? Ou seja, o gás está descendo, então ele está se afastando de nós, consequentemente ele está descendo aqui na fotosfera, tá? Ou seja, o que a gente está observando é a dinâmica do plasma abaixo da fotosfera. Então o gás ele sobe, ele vem do interior do Sol, libera essa energia, tá? E depois ele flui pelas bordas desses grânulos, descendo a uma temperatura mais elevada, uma temperatura mais baixa, perdão. Isso aí é o que a gente conhece como células de convecção, né? Se assemelha muito quando você vai esquentar água no fogo, que forma aquelas correntes de convecção, e quando você olha de cima, você vê aquelas bolhas, né, subindo e estourando na superfície da água. Bom, aqui a gente vê a estrutura de uma célula de convecção, vista de perfil, né? Então, um gás mais quente sobe pelo centro do grânulo, libera a energia e depois ele flui para as bordas, né? Para as fronteiras entre os grãos, ok? E desce. Como ele está mais frio, então esse gás mais frio ele é mais denso, né? Porque ele se contrai. Depois que ele libera essa energia, o gás se esfria, fica mais denso, porque ele se contrai, e aí ele desce com uma velocidade até um pouquinho maior do que a velocidade de subida. Porque ele está mais denso e ainda tem o efeito da gravidade do Sol que puxa ele para baixo, tá? As medidas indicam que a diferença de temperatura entre a região central da célula de convecção
e do grão, né? Do grânulo. E as regiões periféricas tem aí uma diferença de temperatura da ordem de 100 kelvins.